Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o R Markdown. Bom, o que é esse R Markdown? Então, o R Markdown é uma sintaxe de formatação simples para a criação de documentos HTML, PDF, Word, entre outros. Então, a ideia básica do R Markdown é que a gente possa estar criando relatórios que são reproduzíveis utilizando o R. Então, é basicamente o que eu falo aqui. Então, o R Markdown ele foi desenvolvido para facilitar a reprodução de resultados, visto que o código, os resultados e a narrativa são automaticamente convertidos para o formato de saída desejado, que pode ser um HTML, PDF ou Word. Então, a ideia básica do R Markdown é que a gente possa criar um relatório incluindo o nosso código e depois a gente gerar um documento de saída. E nesta aula irei apresentar para vocês o passo a passo básico para que vocês possam criar um documento utilizando o R Markdown, considerando o código do R, que isso é muito importante para a gente aqui. Bom, como é que a gente faz para criar um documento R Markdown? Então, primeira coisa, você precisa abrir o seu RStudio. Depois no RStudio, basta você ir em arquivo, novo arquivo, e depois você seleciona a opção como você tem aqui do R Markdown. Aí, uma vez que você fez isso, irá aparecer uma tela como essa, onde você irá preencher algumas informações básicas, como é o caso do título, do autor e qual será o formato de saída. Mas é só importante aqui eu ressaltar para vocês que após você criar esse documento básico, será apresentado para vocês um template do arquivo R Markdown. E esse template você pode estar utilizando ele como base para você criar os seus relatórios, que é esse template aqui, como vocês podem ver aqui. Então é criado um template básico, como esse aqui, que aí você pode rodar esse template. Para você rodar esse template, basta você clicar aqui nesse botão chamado Knit, e aí vai aparecer o resultado para vocês desse documento aqui ao lado. Então essa é a ideia básica do R Markdown, é você poder criar relatórios que são reproduzíveis utilizando os códigos do R, e é isso que a gente vai estar aprendendo. Bom, antes da gente começar a falar sobre algumas coisas específicas do R Markdown, eu queria falar um pouco sobre os tipos de arquivo. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que os arquivos que são produzidos para o R Markdown, eles possuem essa extensão que é o .rmd. E aí, com esse arquivo RMD, você pode abrir ele no RStudio, você pode compilar esse arquivo e depois vai aparecer o resultado que você deseja, seja um arquivo PDF, HTML ou Word. Mas é importante vocês perceberem que o arquivo do R Markdown é diferente do arquivo do R, porque o arquivo do R Markdown possui essa extensão RMD. E com relação ao resultado, basicamente você pode ter três resultados quando você compila os arquivos do R Markdown. Você pode ter um arquivo PDF, um arquivo HTML ou um doc. Veja, a gente vai trabalhar mais especificamente com HTML, porque ao final eu vou querer estar gerando com vocês arquivos que são publicados na internet. Bom, uma vez que a gente entendeu quais são os arquivos básicos do R Markdown, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar com esse tipo de documento é justamente definir informações do cabeçalho. Essas informações do cabeçalho são informações que vai dizer, por exemplo, qual é o título do meu relatório, quem é o autor, qual foi a data. E outra parte importante aqui é justamente definir qual é a saída desse documento. Especificamente, veja que nesse caso aqui, a saída será um documento HTML, mas a gente tem outras opções, como é o caso do PDF ou também do Word. Só que, se vocês forem trabalhar com PDF, é importante que vocês instalem esse pacote aqui, porque vocês só conseguem gerar esse documento se você tiver esse pacote aqui instalado no seu RStudio. Bom, uma vez que a gente entendeu essas informações básicas do cabeçalho, agora a gente vai falar um pouco sobre a formatação básica. Lembrando que o R Markdown nada mais é do que um relatório. E aí nesse relatório você tem texto dentro desse relatório. E aí como é que você faz para formatar esse texto? Bom, você tem os seguintes comandos básicos que vocês vão estar utilizando. Primeira coisa, é como é que você faz para definir um título. E aí, para você definir um título, basta você escrever um texto que você deseja. E aí você pode definir os níveis desse seu título. Se você quiser um título de nível 1, aí você tem que utilizar esse caractere especial aqui, que é o hashtag antes do seu texto. Se você quer um título nível 2, você utiliza 2 hashtags e assim sucessivamente. A gente vai ver daqui a pouco na prática como é que faz isso.
A outra opção que vocês têm, que eu acho bem interessante, é justamente você criar seções com abas. Então você pode ter seus títulos e aí você pode dividir esses títulos por abas. E a gente também vai ver em detalhes como é que isso funciona. Outra opção que vocês têm aqui é justamente vocês colocarem seus textos em negrito. E para isso, basta você selecionar o texto e colocar 2 asteriscos antes e 2 asteriscos depois. Se você quiser definir o texto itálico, basta você utilizar um asterisco antes e um asterisco depois. O texto no formato código, aí você tem que utilizar só um acento antes e um acento depois. E aí, nesse caso aqui, o texto vai ficar no formato código. E outra opção que a gente tem aqui é caso a gente queira incluir um link. Para a gente incluir um link, basta a gente colocar o nome que a gente quer colocar o link nele, entre colchetes, como vocês estão vendo aqui, e depois, entre parênteses, você vai passar o nome do site que você quer que, quando clicar na palavra, vá para o site. Agora eu vou apresentar para vocês os primeiros passos relacionados ao R Markdown. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um arquivo R Markdown. Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui em Arquivo, Novo, R Markdown. Clicou aqui. Aqui a gente pode escolher um conjunto de opções. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é dar um título para o documento que a gente vai estar gerando. Eu vou chamar apenas de teste. E aqui, em seguida, a gente pode estar dizendo quem é o autor desse documento. Eu vou deixar o meu nome. E aí a gente pode escolher qual a formatação de saída. O R Markdown te dá 3 formatos de saída, que é o caso do HTML, o PDF e o Word. Eu vou apenas considerar aqui o HTML, mas é bom que vocês percebam que vocês podem utilizar também outros formatos. Cliquei aqui em OK. E aqui é gerado para mim um template já preenchido com algumas informações. São apenas informações básicas, mas essas informações a gente vai apagar e vai estar criando informações do zero. Mas antes da gente fazer isso, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que uma vez que você tem um documento do R Markdown, você pode compilar esse documento e aí você pode já gerar o seu relatório. Então, para a gente compilar, é muito importante que vocês percebam é que vocês têm que vir aqui nessa opção que é o Knit e aí basta você clicar. Antes, é claro, precisa salvar o documento. Eu vou chamar aqui como teste 2, salvei e aqui eu vou rodar. Então, rodei. Veja que aqui já está o resultado do meu documento. Então já tem algumas informações básicas que a gente pode perceber aqui. O nome do documento, o autor, a data, entre outras coisas. Vamos voltar para o documento que eu vou apresentar para vocês algumas formatações básicas. Então, pessoal, eu vou apagar aqui essas informações e aí eu vou estar fazendo algumas formatações com vocês. Beleza, eu vou incluir apenas essas formatações básicas aqui que a gente viu no slide. Mas antes de eu começar a falar sobre essa formatação básica, eu quero falar um pouco sobre o cabeçalho. Então veja que nesse cabeçalho aqui eu tenho um conjunto de informações que são importantes. Primeiramente aqui eu tenho um título, aqui eu posso mudar esse título da forma como eu quiser, o autor, a data e tem também aqui esse output. Esse output aqui é importante. Veja que nesse caso aqui a gente está utilizando um documento HTML, mas a gente poderia utilizar outras opções, como é o caso do PDF ou do Word. Mas por enquanto vamos considerar apenas HTML. Só quero que vocês percebam que vocês poderiam gerar outros documentos. Uma coisa importante quando vocês estão trabalhando com esses documentos é vocês poderem criar os títulos e aí dentro desses títulos você ter o seu texto. Então é basicamente uma forma de você poder segmentar o seu relatório. E a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é como é que a gente cria esses títulos. Então no R Markdown, para a gente criar um título, é simples. Basta a gente colocar o que a gente quer, o título, está aqui o título. Então se a gente rodasse aqui, iria aparecer esse nome título 1, como vocês podem ver aqui. Então está aqui o título 1. Só que veja, nesse caso eu quero fazer com que esse nome se torne um título do documento. Então para fazer isso, basta a gente colocar esse hashtag. E aí se eu rodar o documento aqui, veja que nesse caso aqui ele se tornou um título. E aí o que é importante que vocês percebam é que existem diferentes níveis de títulos. E para você diferenciar esses níveis, basta vocês colocarem mais hashtag. Então se eu colocar 2 hashtags aqui, então significa que eu tenho um título de nível 2, 3 hashtags, um título de nível 3, como eu estou apresentando aqui para vocês. Então vamos colocar aqui 2 e aqui vamos colocar 3. E aqui vamos colocar alguma informação, qualquer coisa. E aqui eu vou apenas replicar isso aqui. Pronto, aqui também.
A gente apenas entender como é que isso funciona. Beleza. Agora eu vou rodar e aí vejam aqui o resultado. Tá aqui o meu resultado, então o título 1, veja que é um título de nível 1, o título 2 já é menor do que o título 1, como vocês podem ver aqui, e aqui eu tenho o título 3, também já é um título de um nível menor. Mas o que é importante, pessoal, que vocês percebam, é que esses títulos são importantes para que vocês possam estar segmentando o seu relatório. Isso é extremamente importante para que você tenha um relatório bem organizado. Uma coisa que eu gosto bastante são das abas. Eu vou explicar aqui para vocês como é que faz. Para vocês trabalharem com abas, basta você colocar esse comando aqui do lado do título. E aqui, se você tiver, abaixo desse nível do título, você tiver outros títulos, então esses outros títulos se tornarão abas. É como eu tenho aqui. Então aqui eu vou chamar de aba 2 e aqui de aba 3. E agora, se eu rodar, veja que nesse caso, esses títulos aqui se tornarão abas. Tá aqui. Então veja, aqui eu tenho a aba 2 e aqui eu tenho a aba 3. Eu gosto bastante dessa opção, porque aqui eu consigo segmentar bem o meu relatório e fica bem legal com o código do R. Pessoal, outras coisas que são importantes é como é que a gente faz para colocar o texto em negrito, em itálico, para a gente colocar um código, um texto no estilo código. Então, para a gente fazer isso, vamos começar com o negrito. Negrito, basta a gente colocar 2 asteriscos, como esse aqui, ó. Vou colocar aqui 2 asteriscos no começo, 2 asteriscos depois. Vamos colocar aqui esse outro texto aqui no itálico. E vamos pegar apenas uma parte desse texto aqui e deixar no estilo código. No estilo código, você tem que colocar essa acentuação aqui. Veja que tem que ser igual como está aqui. Cuidado para vocês não errarem. Coloquei aqui. E aí, ó, se a gente rodar aqui, veja que a gente tem exatamente o que eu mostrei para vocês. A parte aqui do texto do título 1 está em negrito, a da aba 2 está em itálico, e da aba 3, veja aqui, nesse caso específico, que a gente tem um texto no estilo código. Outra opção que a gente tem, que sempre é importante quando vocês estão trabalhando com relatórios, é você incluir um link. Vamos incluir esse link aqui no começo do relatório. Então, veja, a ideia aqui é o seguinte. Eu tenho esse nome rural e eu quero que quando eu clicar nesse nome rural eu vá para uma página. Então, para eu fazer isso, eu abro e fecho o colchete, coloco o nome que eu vou querer quando eu clicar eu ir para uma outra página. E aí eu preciso colocar do lado, entre parênteses, o nome do site. E aí, se eu rodar isso aqui, veja como é que vai ficar. Então veja aqui, ó, apareceu o nome rural e nesse caso o nome rural é um link que eu posso clicar e aí eu posso ir para o site. Nesse caso eu não estou indo para o site porque eu ainda não publiquei esse documento.